estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos falar sobre chamado. A história que nós vamos falar hoje é a história de Esther, a rainha Esther, e nós vamos aprender hoje sobre chamado, conhecendo essa história. Se você já leu ou se você não leu ainda, você precisa ler. A Bíblia vai contar que o rei Assuero, ele deu uma festa, ele fez um banquete e ele convidou pessoas muito importantes. E ele tinha uma rainha, a rainha se chamava Vasti. Então, no 7º dia de festa, quando o rei já estava muito alegre, ele mandou chamar a sua rainha para que ela pudesse exibir a sua coroa, exibir ali a sua beleza para todos os seus convidados. E a Bíblia diz que a rainha Vasti, ela também estava dando uma festa, então ela se recusa a ir até o rei e ela não vai. Então o rei chama ali os seus conselheiros, as pessoas mais próximas, e pergunta o que é que a gente vai fazer. E agora, o que é que a gente faz? E ele recebe o conselho de que isso não poderia ficar daquele jeito, porque o que as pessoas iriam pensar? Então a rainha Vasti, ela foi retirada do seu posto de rainha, então ela deixa de ser rainha e o rei, ele começa a fazer um concurso, uma nova seleção, porque a vaga de rainha agora estava aberta. E a Bíblia conta que tinha uma moça chamada Esther. Esther, ela foi criada pelo seu primo Mardoqueu, que a tinha como filha. Então, por conselho de Mardoqueu, Esther entra nessa seleção e a Bíblia vai dizer que Esther achou graça e benevolência aos olhos do rei e de todos que estavam ali com ele. Então, todas as pessoas do palácio, inclusive, principalmente o rei, se encantou por Esther, gostou de Esther. Então, de cara, Esther já se tornou a rainha no lugar de Vasti. E hoje nós vamos aprender com essa história, que a Bíblia fala sobre muitas coisas que aconteceram durante esse período. Após Esther se tornar rainha, existia um subordinado do rei Assuero que se chamava Amã, que fez um decreto em que todo o povo judeu teria que ser aniquilado. E a rainha Esther, ela era de origem judia, só que até então o rei Assuero não sabia. Então Mardoqueu chega até Esther e pede para que Esther revele a sua origem e peça ajuda para o seu povo. E sobre essa história que eu quero falar com você hoje. O primeiro ponto que nós precisamos falar hoje é que nós temos que aproveitar as oportunidades e respeitar os processos de Deus na nossa vida. Mas como assim? Nós vimos que a rainha Vasti, ela se recusa a ir até o rei. Ela não vai até o rei. Então ela perde esse privilégio, essa oportunidade de estar ali diante do rei, diante das pessoas que ele havia convidado, que eram príncipes, eram pessoas muito importantes. E às vezes nós perdemos as oportunidades que Deus coloca na nossa vida. Sabe, talvez não seja aos olhos das pessoas uma grande oportunidade como essa que Esther teve. Talvez as oportunidades que Deus coloque na minha e na sua vida sejam coisas simples aos nossos olhos, coisas pequenas que até muitas pessoas acham insignificantes, mas se Deus colocou diante de nós é porque Ele quer que nós façamos, é porque Ele quer nos usar ali naquela área. Então não importa aonde Deus tem te colocado, o que Deus tem colocado no seu coração, o que Deus tem mostrado para você. Às vezes nós vemos algumas necessidades e nós começamos a criticar e a falar mal, quando na verdade Deus está nos mostrando porque Ele sabe que nós podemos preencher aquela lacuna, porque Ele sabe que nós podemos preencher aquele vazio, que nós podemos fazer alguma coisa a respeito. Então quando Deus nos mostra algo, nos mostra uma necessidade na nossa cidade, na nossa igreja, não importa, se Deus está nos mostrando algo, é porque Ele quer que nós façamos alguma coisa a respeito. E não só ficar olhando e criticando sobre determinado assunto. Não, nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos aproveitar essas oportunidades que Deus coloca na nossa vida para que nós possamos servir. O seu chamado, o meu chamado está totalmente ligado ao serviço. O chamado é isso. Nós somos chamados para servir, não importa em que área ou de que jeito, mas nós fomos chamados para servir. Seja para lavar um banheiro, seja para receber as pessoas na sua igreja, seja para lavar a sua igreja, seja para arrumar as cadeiras, sabe? Não importa, mas aproveite aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Nós precisamos sermos fiéis àquilo que Deus confiou a nós. Talvez seja bem pouquinho, talvez as pessoas desconsiderem, mas se Deus colocou sobre o nosso domínio, sobre a nossa capacidade, então nós precisamos fazer. E nós precisamos dar o nosso melhor, porque a Bíblia fala que
Se nós formos fiéis nas pequenas coisas, Deus nos colocará sobre o muito. Então, aproveite as oportunidades e respeite os processos. O processo é importante. É no processo que Deus nos trata, é no processo que Deus molda o nosso coração, o nosso caráter, então é importante. O processo de Deus nas nossas vidas é importante para nos tratar. A segunda coisa que nós precisamos falar é que nós não precisamos imitar ninguém. Sabe, Deus nos fez de forma única, de forma singular. A Bíblia vai dizer que Esther achou graça e benevolência aos olhos do rei e de todas as pessoas do palácio, porque Esther ela era simples, ela era íntegra. Esther simplesmente revelou aquela pessoa que ela era. Uma pessoa simples, uma pessoa humilde, e isso agradou todas as pessoas e principalmente o rei. Tudo isso fez com que Esther se tornasse rainha no lugar de Vasti. Terceira coisa que nós precisamos falar e ter nas nossas vidas são pessoas de Deus que possam falar na nossa vida. Sabe, Mardoqueu, ele era essa pessoa para Esther. A Bíblia vai dizer que Esther, mesmo já sendo rainha, ela ainda obedecia a Mardoqueu, ela ainda ouvia os conselhos de Mardoqueu, diferentemente de Vasti, que talvez por se achar já rainha, já ter esse título, já ter a coroa e já ter a beleza, ela se recusa e ela não atende ao chamado do rei. Mas Esther não, Esther é simples, Esther se submete a Mardoqueu e ela ouve aos conselhos de Mardoqueu, mesmo já tendo o posto e o título de rainha. Então nós precisamos ter essas pessoas nas nossas vidas, pessoas que vão nos direcionar, pessoas que vão falar na nossa vida, que vão ser usadas, que vão ser instrumentos de Deus para nos direcionar, para que nós possamos chegar ao destino que Deus tem para nós. Então é importante nós termos essas pessoas. Nós não vamos conseguir fazer nada sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. É na comunhão que nós somos moldados. Então tudo isso também faz parte do chamado de Deus para a nossa vida. Outra coisa é, nós não podemos negligenciar ou desprezar o dom que Deus colocou sobre as nossas vidas. Eu acho incrível um texto que Paulo fala para Timóteo. 1 Timóteo, no capítulo 4, a partir do verso 12, Paulo diz assim: Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até que eu vá, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado pela profecia com a imposição das mãos do presbitério. Ocupa-te nessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Olha que incrível isso que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, que ninguém despreze a tua mocidade por você ser novo demais. E o mais importante, que você não negligencie o dom que Deus colocou sobre a sua vida. Às vezes nós fazemos isso. Às vezes nós achamos que aquilo é pequeno demais diante daquilo que Deus já nos mostrou, diante daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, quando nós nos deparamos com algo muito pequeno, às vezes nós acabamos nos achando e nós não queremos fazer. Mas nós não podemos desprezar aquilo que Deus colocou diante de nós, aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. E outra, nós não podemos desprezar ou deixar que alguém despreze a nossa idade. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, que ninguém te despreze por você ser muito novo. Quem sabe você está aqui assistindo esse vídeo e você está pensando, mas eu ainda sou muito novo. Agora não, depois eu atendo a voz de Deus, depois eu atendo ao chamado de Deus, eu ainda tenho tempo, eu ainda estou muito novo. E não, você não pode pensar assim, Deus quer nos usar hoje, Deus quer te usar hoje. Ou então quem sabe você está pensando, mas eu já estou muito velho, não tem mais como eu atender a voz de Deus ou ao chamado de Deus para mim. Não, Deus quer te usar hoje, Deus quer fazer hoje. Esther, ela teve todo um processo até ela se tornar rainha, mas ela se deixou ser usada nas pequenas coisas. Ela foi até a seleção, ela se colocou nesse lugar de vulnerabilidade e ela foi. E é isso que nós precisamos fazer, aproveitar essas oportunidades, mas nunca, em momento algum, desprezar aquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos, sobre a nossa vida. Nós vemos aquela história incrível em que tinha um menino que tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos e ele entrega para Jesus. E daqueles 5 pães e 2 peixinhos, Jesus alimenta uma multidão. Então o pouco aos nossos olhos é muito aos olhos de Deus. O que Deus está esperando é que nós entreguemos nas mãos dele
Às vezes nós acabamos escondendo os talentos que Deus nos deu, as coisas que Deus já colocou sobre as nossas vidas, quando na verdade tudo que Ele quer é que nós possamos entregar para que Ele faça muito mais. E por último, para encerrar, eu quero falar a frase que marca todo o livro de Esther, que é uma frase que Mardoqueu fala para ela. Esther estava com medo de se achegar até o rei e pedir ajuda para o seu povo, porque ninguém podia se achegar até o rei sem que fosse convidado, senão seria morto. Então esse era o medo de Esther. E Mardoqueu fala para ela, lá no capítulo 4 do livro de Esther, a partir do verso 13, Mardoqueu diz o seguinte: mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará. Pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Essa frase é uma frase incrível que fez com que Esther despertasse, com que Esther fosse até o rei, com que Esther se achegasse até o rei. E é essa frase que Deus quer falar para mim e para você hoje. Quem sabe se não foi para um tempo como este que você foi chamado, que você está na posição em que você está hoje, foi para um tempo como este, sabe? Não fique esperando casar, não fique esperando se formar na faculdade, não fique esperando ter um curso de teologia, não fique esperando ter muitos recursos, ter muito dinheiro, falar bem. Não, Deus quer te usar hoje com os recursos que você tem, do jeito que você fala, do seu jeito singular. Deus quer te usar hoje, com a idade que você tem, não importa. Deus nos chamou para um momento como esse. E foi essa frase que Mardoqueu falou para Esther, que deu um start em Esther. E Esther chega até o rei e clama ali pelo seu povo, faz um banquete para o rei. E aí tem toda uma história, mas o que eu quero focar é nisso. Você foi chamado para um tempo como esse. Se você vai sair desse vídeo com alguma frase, com alguma coisa, eu quero que você saia desse vídeo com isso. Eu fui chamado para um tempo como esse. Deus me chamou para agora. Deus quer me usar agora. Não é amanhã, não é depois. Deus tem pressa em me usar e Ele vai me usar, ainda que seja nas pequenas coisas. Eu vou aproveitar as oportunidades que Deus colocar na minha frente. Não importa, seja para cuidar das crianças nas salinhas que não tem ninguém para cuidar, eu vou lá cuidar, mesmo sem saber falar, mesmo sem saber interagir com elas, mas eu vou, porque é a oportunidade que Deus está colocando sobre mim. Então avalie, preste atenção, analise aonde é que Deus está levando os seus olhos, aonde é que Deus está te fazendo enxergar necessidades, porque se Ele está te fazendo enxergar, é porque Ele acredita que você pode fazer isso. Mesmo que aos seus olhos não seja o seu chamado, mesmo que não seja o seu chamado, talvez Deus te falou outra coisa que não tem nada a ver com isso que você está fazendo, mas comece a servir naquilo que Deus colocou diante de você, porque com certeza, se você for fiel nisso, Ele vai te levar a lugares maiores. Se nós formos fiéis nas pequenas coisas, Deus vai nos colocar sobre muitas coisas. Então, você foi chamado para um tempo como esse. Deus tem grandes coisas para as nossas vidas e nós não podemos perder a oportunidade e o privilégio. Como nós vimos aqui, Mardoqueu falou para Esther: Esther, se você não fizer nada, vai vir socorro e livramento para o povo de qualquer forma. Mas quem sabe, Esther, se não foi para um tempo como esse que Deus te chamou? Sabe, se nós não fizermos nada a respeito de determinada coisa que Deus está nos mostrando, Deus vai usar outras pessoas. E quem vai perder a oportunidade de fazer, de participar disso, somos nós. Porque a Bíblia diz que se nós nos calarmos, até as pedras falarão. Então Deus vai usar outras pessoas. Mas Ele nos chama, Ele te chama para fazer parte disso. Então não perca as oportunidades. Se lance e entregue o seu melhor para Deus, que com certeza Ele vai te honrar e vai colocar sobre muitas coisas. Deus te abençoe. Tchau!